Oi, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Primeiro, você já imaginou como seria a sua vida sem o banheiro? Sem o banheiro para você fazer as suas necessidades, para você ter o seu papelzinho do lado para se limpar, ter a higiene, lógico, né? Porque depois de se limpar você tem que ter um lugar para jogar o papel. Aí no Brasil ainda é o mesmo esquema de guardar o papel para depois o lixeiro recolher, né? Porque poderia ter, como aqui é biodegradável, você não usa lixo como aí. Aqui você usa o banheiro, você joga o papel no vaso e dá descarga, que ele vai dissolver. Só não aqueles lencinhos de papel, né, que é o tixo que a gente chama. Esse aí não. Mas o papel higiênico normal, todo lugar. E poderia ser assim. Mas mesmo assim, mesmo não sendo assim no Brasil e em outros lugares, é muito melhor do que nesse lugar que nós vamos ver agora. Que eles dizem 600 milhões de pessoas sem banheiro, mas é lógico que eles não vão fazer a conta exata, porque alguns falam 600 milhões, outros falam 732, outros falam mais, 770 e poucos. Eu acho que ainda é mais que isso, porque eles não têm como fazer uma conta exata, né? Mas essas pessoas que falam são as pessoas que pesquisam e pessoas que vão para lá, que estão ali, que fazem pesquisa de campo. Porque o governo mesmo parece que não está tão preocupado, né? E se eles tiverem que falar, eles nunca vão falar para mais, eles vão falar para menos. Nós estamos falando da Índia. Então vamos ao assunto. Um japonês, Daisuke Sato, ele escreveu um livro, saiu um livro dele, é um livro pequeno, né? Mas ele escreveu sobre esse assunto, né? E ele chama como se fosse uma interrogação, que a Índia é a favela da Ásia. Será que a Índia é a favela da Ásia? Né? Pelas circunstâncias que o país vive? É uma pergunta. Eu já pensei em ir uma vez, eu até conversei com meu esposo. Tem vários lugares que eu gostaria de conhecer, né? Você vai ficando mais velho, assim, trabalha. Nós já pegamos uma folga uma vez e fizemos algumas viagens, mas assim, foi mais para mergulhar. Mas não foi assim para ir só para passear e conhecer alguns lugares, né? Foi mais para lugares que tem mar, água, pra gente mergulhar mesmo. Mas eu tenho lugares que eu gostaria de ir. E uma vez eu pensei, né, na Índia. Mas eu sou uma pessoa muito fraca. Eu choro até com desenho. Então você tem que preparar o seu psicológico muito para você poder ir num lugar desse. Ver coisas que o seu coração até dói, né? E ir preparado. Porque não é fácil não, né? E você não tem como você ajudar todas as pessoas, né? E você ajuda uma e a outra, sabe? Então é difícil, né? Eu penso assim, porque se eu for num lugar para conhecer de perto, eu gostaria de ter muito dinheiro para ajudar as pessoas, de verdade, né? Pelo menos confortar, pelo menos para ela ter assim o suficiente para um mês, para ela poder pensar melhor no próximo, ou juntar alguma coisa. Não sei como seria isso, na minha cabeça louca, né? Mas enfim,
Então ele fala aqui no seguinte, ele tem um esbocinho do livro dele, né? Uma nação vista do banheiro, né? Então seria assim, é uma nação vista de baixo para cima, você olhar pelas castas, porque né, nas áreas urbanas, rurais, assim, existe o problema das castas, né? Eu acho que vocês sabem disso. Já foi falado no canal Conhecimento é Poder também. Que inclusive um rapaz falou 800 milhões de indianos. Mas eu acredito que seja mais porque eu já vi uma matéria de um japonês que tá lá. Né? Tem alguns japoneses que... tem uma aqui que... esqueci o nome, é uma empresa famosa aqui e ela faz muito negócio lá na China. Tem empresa japonesa lá e tudo, né? E o Japão explora isso, né? Muito bem. E as pessoas falam coisas, né? Que elas veem, fazem matérias e tal. E essa pessoa falou 900 e poucos milhões de pessoas. E na pobreza, né? Que são as castas. A Índia, ela teve um crescimento, no livro dele ele está falando o seguinte, que a Índia teve um crescimento econômico sem banheiro, porque o presidente lá, o Modi, ele prometeu que ia melhorar a situação sanitária do país para essas pessoas. Em 5 anos ele ia resolver esse problema. Eu vou deixar depois o link para vocês verem como é que ele fez. E não fez para todos não, foi pouco. Ainda tem muita gente sem banheiro. E eu acho, né, eu não posso afirmar isso com certeza, que muitos acostumam tanto a fazer no mato, no riacho, né, escondidinho ali numa cerca, né, que acaba nem usando esses banheiros que eles colocam. Porque eles colocam banheiros em lugares assim, em áreas abertas, né. Aqui tem banheiro público em tudo quanto é lugar, né. Você vai numa quitanda, às vezes num lugar, tem banheiro. Né? As pessoas procuram sempre deixar o banheiro ali para os clientes usarem. Né? São muitos poucos lugares que não tem. E tem bastante banheiro público também. Por isso que é gostoso viajar aqui, porque você se sente à vontade na estrada. Não é igual no Brasil, né? Que a gente, além de ter que pagar, ainda você recebe um pedacinho assim de papel que você não sabe como fazer se você estiver no aperto mesmo. Então, e depois vocês verem o link aí para vocês dar uma olhada no banheiro, para quem não viu ainda. O banheiro que o presidente disse que fez, né? Para muitos. E que eu não acredito que ele fez para todos, não. Fez pouquinho para mostrar, né? Para a mídia ver. Porque é assim, né? Mas a mídia que ainda fala um pouquinho da realidade, também desconfia, né? Ainda tem alguns que falam um pouco, mas quando eles falam, você tem que pôr para cima, né? Nunca para baixo. Você tem que sempre aumentar. Não, você está falando esse tanto, então é muito mais. E assim, pessoas como esse rapaz que tá vendo lá de perto e outros que falam, né? Tem americanos também, porque esses lugares, americano está espalhado para todo canto do mundo, né? Inclusive bases na África, todos os países da África tá cheio de americano, francês principalmente, bases, né? Para que será, né? Bom, voltando ao assunto. Então essa foi a política dele, né? A principal política dele na administração desse Modi. Construção de banheiros. E aí, o que acontece? Ainda as pessoas estão
nessa dificuldade. Não tem banheiro em casa, mas tem telefone celular. Porque se você não sabe, na Índia as pessoas podem até não ter banheiro, mas elas têm telefone. Tem telefone celular, né? É mais de 1,1 bilhão de celulares que foi de telefonia móvel, que foi do contrato lá. É impressionante, né? Você saber que as pessoas têm celular para usar, mas elas não têm banheiro. Tem internet, mas não tem banheiro. Então, o ser humano se acostuma a cada coisa, né? Mas, enfim. É claro que não tem limpeza nesses banheiros, né? É uma coisa bem escrota, que depois você vai ver, porque eu explicando não dá para você imaginar. Imagina um buraco com aquela louça assim, só tampando o buraco ali, e 2 negocinhos para a pessoa pôr o pé e fazer, né? Se tinha gente na roça há muitos anos atrás aí que não tinha banheiro, que fazia assim no buraco, então é isso. E lá tem muito roubo de eletricidade, de água, né? A banheiro seco, né? Que eles falam a severidade da limpeza. Então, assim, deve ser desagradável, né? Porque não tem esgoto, encanamento, é aquela coisa, né? Escrota que eu acabei de falar. Então, é por isso que muitos falam que a Índia tem a maior favela da Ásia. Agora eu vou mostrar aqui uma coisa. O que ele tinha feito, né? Que a Índia não tinha acesso a um banheiro há mais de 5 anos. Essa matéria aqui é de 2019. Que ele tinha já colocado, que estava dando, as coisas já estavam melhorando, que as pessoas já estavam tendo banheiro. Você imagina que a Índia é um país da tecnologia, né? Você vê muitas pessoas importantes, né, da Índia na tecnologia, ciência. Quem não se aprofunda no assunto, não imagina esse tipo de coisa num país desse, né? Mas Então, em 2019, ele declarou a Índia livre da defecação a céu aberto. Quando as pessoas fazem as necessidades em campos, arbustos, florestas, cursos de água, né? Como os rios, lagos, né? Qualquer espaço aberto, em vez de usar um banheiro. Mas as pessoas usam, em vez de usar o banheiro, se ela não tem, ela vai usar como, né? Então, a solução que ele deu foi essa foto escrota que está aqui, que depois vocês vão ver. E o mundo está surpreso que banheiros tenham sido fornecidos a mais de 600 milhões de pessoas em 60 meses. 600 milhões de pessoas que eles colocam. Você pode pôr isso aí para muito mais, porque isso aqui é uma matéria da CNN de 2019, do final do ano, de quando que é? De outubro de 2019, né? Já tem 1 ano essa matéria. Agora, pessoas como esse japonês e outros que falam números, é sempre para mais disso aí. Tá? Porque essas mídias não vão falar exatamente a realidade. Tem coisa que eles não podem esconder muito, né? Se eles colocar muito para baixo também, dá muito na cara. Mas é muito mais que isso. Se não for quase 1 bilhão. Olha lá, né? E aí ele ficou feliz, tal, né?
porque quando ele deu essa notícia, quando comemorou isso aí, né? Aí era como é que fala? 150º aniversário do nascimento do ícone da independência indiana, Mahatma Gandhi. Que é outra coisa que olha, estuda a história desse homem, desse Gandhi aí. Eu fico pensando como que as pessoas acreditam, sabe? Assim, o Nobel da Paz, o cara da paz, né? O outro lá também, que eu esqueci o nome dele lá, que judiava do próprio povo dele lá, que depois ele ficou preso. Fizeram até filme do homem, como se ele fosse um coitado. E o cara era um capataz, um carrasco. E assim, só essas pessoas, elas recebem prêmios. Você viu agora o prêmio agora de quem que foi, né? As pessoas deviam estar passando fome no mundo, né? A ONU não tem a obrigação de cuidar dessas pessoas, né? De dessas pessoas não passar necessidade de fome e ter o mínimo de decência para viver, ter banheiro? Deveria, né? Pois é, foi para isso que foi criado, né? Entre aspas, né? Então, e aí é muito, assim, triste a gente ver essas coisas, sabe? Claro que eu não vou ler o livro do rapaz, porque tá tudo... Meu marido lê. Inclusive, ele tem bastante livro aqui e tal, de Nihongo, mas, assim... Teve um tempo que eu pensava que a gente, para saber o que está realmente acontecendo, você tem que ir lá no lugar, conhecer, ver de perto. Não precisa tanto, você consegue achar. Né? Você, buscando, você consegue entender e ver a real situação. Muita gente pega lixo, tenta pegar lixo para trocar, para reciclar, para ganhar algum dinheiro, tenta achar comida, né? Muita gente trabalha limpando. Eu não sei direito exatamente como é que funciona a limpeza, né? O recolhimento de lixo. Essas pessoas são tidas por castas, né? Então elas são tipo Dalit, são pessoas que elas não merecem muito crédito, assim. Tem um outro nome lá que eu esqueci agora. Elas são impuras. E você acha... tem aquela história. Muita gente, você vê, nós vamos entrar em 2021. Pessoas sem banheiro, que vão fazer no mato, você acha que elas se limpam como? Se ela vai fazer na água, no riacho lá, essas coisas causam doenças, né? Mas agora eles colocam tudo na conta do corona. Você vê que nas notícias tá que a Índia tem 7 milhões já de infectados, 100 mil mortos. Eu não acredito nisso. E as pessoas que morrem também eu não acredito. Pode ter um ou outro que é por causa dessa gripe. Mas a situação, a real doença mesmo, eu acredito que é outra. Porque eles vivem no estado de calamidade, de sujeira. E a pessoa vai, se ela vai no rio, ela lava lá, né? Se ela vai no mato ou em outro lugar lá, ela vai limpar com a mão. Ou vai pegar um matinho, não sei o quê. Você já ouviu falar que as pessoas têm uma mão que elas usam uma mão para comer e a outra elas deixam só para se limpar? Acha que isso é uma realidade ou não? Não quero falar, vou deixar para cada um, né? E aí tá assim, aqui tem a Unicef no meio, que é uma instituição bandida, que não vale nada, né? Assim como a ONU, como várias aí, né? Assim, não tem o que presta. A gente vê hoje que nós estamos cercados, né? E a Unicef é uma delas. Se não for uma das piores, porque devia cuidar da fome das crianças, tudo, e não faz, né? O que faz é pouquinho para
manter ali a dialética, e muita gente acredita. Só que não era para ter o mundo do jeito que tá, se realmente eles fizessem o trabalho deles direito, né? A intenção é outra. A contaminação fecal e a falta de saneamento são as principais causas de mortalidade infantil, doenças, desnutrição e nanismo. A defecação a céu aberto também expõe mulheres e meninas ao perigo de ataques físicos e estupros, e muitas vezes elas têm que esperar até o anoitecer para se aliviarem. E essa coisa de estupro, ela ocorre muito. Inclusive, outro dia chegou em um link de uma matéria falando que está crescendo muito essa coisa de estupro, de casamento infantil, pessoas que recebem dinheiro para dar às filhas para se casarem. É nojento, né? Vocês conhecem essa história, né? Essa história não, esse fato. Então, aí a Organização Mundial da Saúde estimou que a campanha da Índia, lá do Modi, poderia ajudar a prevenir a morte de 300 mil pessoas por diarreia e desnutrição. Eles falam, eles dão assim um número na Índia, que é 1 bilhão, 300 mil pessoas, não sei o que, né? Mas eu acho que é muito mais que isso que tem lá. E, inclusive, eles estão com um plano sério aí. Eu até mandei o link para o Edson. Eu não vou falar agora, porque se a gente for falar sobre isso, aí vou falar vou deixar para falar lá. Se não, depois eu falo. Mas eles estão com plano de deixar, como fala, né, imunização. É para as pessoas não terem filho, né? Mas eles usam um nome lá. E é uma coisa assim que não parece ser muito legal de se fazer. E eles vão obrigar muitas pessoas a fazer. Então, nós estamos entrando assim numa fase complicada. Porque agora nós vamos entrar, olha, 2021 e ainda existe esse tipo de problema. E vai ficar muito pior. Vai ficar pior. Você vê um governo que tem dinheiro para fazer. Tem tantos países aí que trabalham juntos. Tanto investimento. O Japão mesmo investe pra caramba ali. Era para ter esse tipo de problema ali? Não, porque eles usam o dinheiro para outras coisas, né? Porque essas pessoas aí que não importa, né? Que tem o problema lá das castas, deixa eles, vão fazer um buraco lá no chão lá e eles que se virem, né? Saneamento básico para quê? Oxe. Então, a Índia é uma potência econômica, né, vista de baixo, né? Tem que ser vista de baixo para cima, porque se você só olhar lá de cima para baixo, você não vai entender. Você tem que olhar de baixo, que é um negócio, a coisa é feia mesmo. Então, eu vou deixar aqui os links para vocês mesmos ler, que tem umas coisas interessantes aqui, sabe? Eu vou deixar aqui do japonês, e aí dentro desse link dele aqui tem da Newsweek Japan. Aí aqui tem um link aqui que você clica nele e vai aparecer da matéria, que ele dá um esbocinho ali do livro dele que ele escreveu. E é muito triste a gente ver essas coisas nos dias de hoje, né? Com tanta modernidade, com tanta tecnologia que a Índia ajuda, né, a desenvolver, a construir, e tantos milhões de pessoas passando por esse tipo de situação. Aí eles dão telefone, internet, né, para as pessoas. Eu suponho que seja barato lá para a pessoa adquirir um telefone, porque eles querem rastrear, querem saber onde as pessoas estão. É até uma forma deles contabilizar, né?
Então, se são, não sei se é agora, né, mas quando fez a matéria, quando eles disseram que diminuiu, eram 600 milhões de pessoas, pessoas sem banheiro, são famílias, então são muito mais, né? Porque 600 milhões de famílias, né? E cada família, você sabe que a Índia, eles têm bastante filhos também. Então, por isso que eu falo que sempre tem que pôr para mais, né? Muitas pessoas aí evacuando a céu aberto. Bom, é isso que eu queria falar da Índia por enquanto, né? E assim, a gente tá vendo aí, né, do mês de setembro para cá, muitas bases na África, nos países da África ali, muitas bases americanas, francesas e outras, né? Mas principalmente desses, como eu falei no começo, os Estados Unidos tem muita base em vários países aí, espalhado pelo mundo, né? Então nós já sabemos o plano deles e tem muito assim, muita coisa por trás dos panos, né? Que muita gente não fala. Por exemplo, quando aconteceu lá no final de agosto, que a milícia queniana atacou e matou vários supostos terroristas, né? Durante a noite numa operação secreta. Aí a imprensa se baseou nas entrevistas com as autoridades diplomáticas da inteligência dos Estados Unidos e do Quênia. Eles são parceiros. Então, como que eles podem se basear no que eles estão falando, né? E aí, essa milícia em questão, ela recebeu treinamento e arma e outros apoios de oficiais da inteligência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Quer dizer, né? Eles mesmos fazendo a coisa e eles mesmos dando entrevista, falando. Quer dizer, é por isso que tá difícil de confiar no que a mídia fala, né? E a CIA dos Estados Unidos opera no Quênia, sem ser vista pelo público em geral, né? Desempenha um papel importante na seleção, rastreamento, localização. Essas coisas são explicadas em mínimos detalhes. O Edson faz aqueles gráficos, faz organogramas. Já há muito tempo ele está falando no canal dele que esses terroristas, né? Esse pessoal todo aí que faz, se junta aí com Hezbollah, esse monte aí, os outros que agora eu nem lembro para falar. Todo esse pessoal aí, eles são treinados por esses caras, né? Eles são treinados. Aí vai ao Conselho de Paz e Segurança da União Africana e fala que está preocupado com o número crescente de bases militares estrangeiras no continente africano. Que eles estão com incapacidade de monitorar a entrada e saída de armas para essas bases. Mas é claro que estão. Porque eles não sabem, eu acho que eles devem saber, né? Eles falam isso para dar uma desculpinha, né? Porque os países membros lá da União Africana, eles têm acordo bilateral com os países, né, das unidades militares estrangeiras, principalmente com os Estados Unidos. Então, sabe, E aí morrendo gente pra caramba, some gente, né? Complicado. E agora Moçambique tá numa situação difícil também, né? E aí é aquele negócio assim, mas esses soldados, eles estão lá para ajudar, para evitar conflitos. Não estão evitando nada. Eles estão ao contrário, né? É tudo por baixo dos panos mesmo. Porque esse pessoalzinho aí que começa a atacar, criar essas guerras, esses conflitos, são treinados por eles. Então lá, nos países da África tem pelo menos 13 potências estrangeiras com bases militares.
no continente africano. Bom, eu já falei 30 minutos. Meu Deus, eu sempre falo que eu vou fazer vídeo curtinho. É difícil. Mas eu vou terminar. O próximo vídeo agora, eu vou tentar fazer 10 minutos. Tá? Vou fazer igual o conhecimento é poder. Eu vou tentar pegar e falar menos. Não aprendi ainda muito isso, mas eu vou tentar fazer. Mas é isso. Você conseguiria viver sem banheiro para você fazer suas necessidades? Isso aí pode virar uma coisa assim que a gente pode passar um dia. Se tiver um conflito assim na região onde você mora e você tiver que sair de casa e ficar um tempo fora de casa, procurando lugar para você se esconder, ficar bem com a sua família, como você faria? Principalmente no Brasil, que é difícil, né? Os banheiros públicos aí é coisa... Não é tão simples. Então, essa é a questão, né? Nós temos uma vida boa, a gente tem que agradecer a Deus, porque essas pessoas, elas não têm. Então a gente não pode reclamar nunca do que a gente tem. A gente tem que agradecer a Deus e pensar no próximo, porque é difícil, né?